Dos anos 1950 a 1960, os Estados Unidos viveram um período intenso de movimentos sociais em busca de direitos civis. Eram tempos em que o julgamento se baseava na cor da pele da pessoa, a segregação racial. Uma das heranças mais marcantes da escravidão dividia a sociedade. Vários estados decretaram normas que separavam brancos e negros. Os brancos tinham mais privilégios, melhores condições de vida e de trabalho. Essa divisão começou logo após a Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre 1861 e 1865. Mesmo com a abolição, os negros continuavam excluídos da sociedade, sem os direitos civis que os brancos desfrutavam. Naquela época, a segregação estava tão intensa que alcançava a posição dos passageiros, dividindo brancos e negros dentro do ônibus. Olha o absurdo. Se uma pessoa negra estivesse sentada nos lugares com as placas escrito Colored, nenhum branco se sentava, mas era costume o motorista privilegiar os brancos, deixando os negros em pé, viajarem em pé. Para tanto, o bonito mudava ali lá no painel dele lá, ele mudava as placas, porque era tipo brancos e pretos. Aí ele mudava a placa, os negros tinham que levantar para os brancos sentarem. Olha que coisa absurda. Gente, é muito absurdo. Vamos ver a história de Rosa Parks. Ainda bem que existem essas pessoas. Elas praticamente são mártires para poder fazer com que a história mude, para fazer com que as pessoas que estão naquela mesma situação e até normalizam e acham que está tudo bem, possam abrir os olhos e falar: opa, peraí, não é assim, não tem que ser assim. Então, a história dessa mulher realmente dividiu o mar vermelho da segregação e do racismo. Essa situação começou a mudar em 1955 na cidade de Montgomery, Alabama. A ativista negra Rosa Parks subiu em um ônibus, pagou sua passagem e sentou-se no assento reservado para negros. Com o ônibus lotado, o motorista James Blake viu que 3 homens brancos estavam em pé. Ele mudou o sinal. Os negros teriam que levantar, certo? Quem é que estava sentado? Ali, Rosa Parks. 3 homens negros que estavam ali próximos a ela já se levantaram e não criaram nenhuma resistência, menos Rosa Parks. Ela não quis levantar. Ela não levantou e ela permaneceu sentada. E essa resistência em ceder o lugar para os homens brancos fez com que ela fosse presa. Isso realmente aconteceu. E a prisão de Rosa Parks provocou uma comoção, uma onda de indignação, resultando em protestos. E esses protestos se caracterizaram pelo pacifismo, propondo o famoso boicote ao transporte coletivo de Montgomery. Muito bem, Rosa Parks. Parabéns para você, garota. Um dos líderes desse protesto foi Martin Luther King Jr., pastor da Igreja Batista. Ele usou da sua retórica para chamar a atenção para a mudança nas leis que insistiam em segregar. Pense comigo agora. Essa foi uma demonstração pura de desobediência civil. Se você fosse morador de Montgomery, você teria participado? Sim ou não? Você teria participado desse boicote histórico? As duas visões, King e Malcolm X. Martin Luther King se destacou nessa luta. Ele foi influenciado pelos protestos pacifistas de Gandhi na Índia. King acreditava que poderia garantir os direitos dos negros a partir de passeatas, comícios e discursos. Mas, como era de se imaginar, por conta dessa luta, ele foi preso diversas vezes, mas nunca desistiu. Contudo, seu pacifismo foi questionado. Outros líderes negros, como Malcolm X, consideravam atos violentos o meio necessário para acabar com a opressão racial no país. Vamos refletir sobre o contexto. Qual das abordagens pacifistas ou a de quaisquer meios necessários você acredita que exercia mais pressão sobre o governo americano?
O Sonho e a Lei de 1964. Em 1963, ocorreu em Washington uma grande manifestação em defesa dos direitos civis. King marcou presença e fez um pronunciamento muito bonito e entrou para a história. E no pronunciamento dele, ele repetiu várias vezes qual era o seu sonho. O famoso discurso I have a dream. Ou seja, em português, eu tenho um sonho. King dizia, eu tenho um sonho que um dia minhas 4 pequenas crianças vão viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela sua cor, pela sua pele, mas pelo contrário, pelo seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. É uma pequena parte do discurso dele. A força do movimento conquistou a opinião pública e os registros de confronto entre policiais brancos e manifestantes negros rodaram o mundo. Em 1964, o Congresso aprovou a Lei dos Direitos Civis, sancionada pelo presidente Lyndon Johnson. Ela garantia que a legislação deveria tratar todos os cidadãos de forma igual, independentemente da cor da pele, da religião ou ideologia. No mesmo ano, Martin Luther King foi homenageado com o Prêmio Nobel da Paz. Vamos ver agora o legado inacabado. Apesar da aprovação da Lei dos Direitos Civis, os negros ainda encontraram resistência para entrar em escolas, faculdades, onde a maioria eram brancos. As perseguições aos líderes negros aumentaram e Martin Luther King foi assassinado em Memphis, Tennessee, em 1968. 4 anos depois da aprovação da tão sonhada lei. O seu velório foi acompanhado pelo mundo todo, causando preocupações nas demais lideranças quanto à segurança. Como reconhecimento por sua luta, o governo norte-americano decretou o feriado nacional no dia do seu nascimento. Mas a luta continua. Em 2008 tivemos um fato inédito. Barack Obama foi eleito presidente e entrou para a história como o primeiro negro a morar na Casa Branca. Olha que interessante, gente. O cara entrou para a história por causa da cor dele, porque ele foi o primeiro negro a morar na Casa Branca. Meu Deus. Mas nós ainda temos na nossa sociedade, inclusive na sociedade americana, muito ainda que melhorar, porque atos discriminatórios ainda acontecem, ainda são realidade. Por exemplo, o assassinato de George Floyd em 2020, aqui ó, pertinho, 2020, por um policial branco, é um exemplo de que a luta pela igualdade social ainda está longe de acabar nos Estados Unidos. A história de luta é fundamental. Bom, e fica um questionamento para nós pensarmos. Qual é a maior lição que nós podemos tirar do movimento pelos direitos civis dos Estados Unidos? Os Estados Unidos nos ensina que nós, como Brasil, como brasileiros, precisamos melhorar a forma como nós temos as separações aqui no nosso país. Nós temos um racismo velado, é um racismo cínico, onde as pessoas acreditam que não são racistas, quando, no entanto, elas são. Quando, no entanto, nós somos. É um racismo diferente do racismo americano, porque lá eles têm o racismo de marca e aqui nós temos o racismo de cor. O deles é o racismo de que se alguém tem um negro na família, na ascendência, essa pessoa é negra, mesmo que a pele dela seja branca. E aqui nós temos o preconceito de cor. Lá eles têm o preconceito de marca. O preconceito de cor é quando nós usamos essa colorimetria que nós fazemos aqui no Brasil, onde uma pessoa mais escura do que eu, ela sofre mais racismo que eu. Uma pessoa mais branca que eu sofre menos racismo. Então, nós temos essa coisa da cor da pessoa que define o quanto ela será bem tratada ou não. E lá nos Estados Unidos, eles têm um outro tipo de preconceito, que é o preconceito de marca, que não importa qual é da origem, não importa quão branca essa pessoa seja, se ela tem ascendência negra, ela vai sofrer preconceito. Olha que coisa interessante. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha te ajudado. Se cuide e nos vemos na próxima aula. Até mais.